Se você é jovem, cristão e solteiro, você precisa entender essas 5 coisas aqui antes de você entrar num relacionamento. Na nossa juventude, principalmente na nossa mocidade, uma das coisas que a gente mais quer é arrumar alguém para nós casarmos, namorarmos e etc. Essa é uma grande vontade dentro do jovem. E eu não vou falar que não é uma grande vontade minha também. Eu tenho 21 anos e já quero me apresentar. Meu nome é Vinícius, sou de São Paulo, sou filho de Deus, igual a você, cristão e solteiro. Também estou em busca de uma esposa, de uma namorada, mas hoje eu preciso te alertar essas 5 coisas que você precisa saber. E já quero te pedir, solta o dedo no like aqui, também já se inscreve aqui no canal. Para quê? Para que essa palavra nesse canal aqui hoje, ela se propague para mais pessoas, para que mais jovens como eu e você venham entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então bora lá! Fala, meus queridos! Bom, eu ia me apresentar aqui hoje, mas eu já me apresentei. Bom, sem enrolação nesse vídeo, vocês sabem que eu sou bem curto e direto. Vamos hoje, então, para 5 coisas que eu e você devemos entender sobre nessa fase de solteirice. O momento de solteirice é um momento precioso, onde nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus principalmente. Então, esse é o momento ideal. Você não tem filhos, você não tem esposa, você não tem sogra. Então, você está no momento propício para você desenvolver tanto a você mesmo quanto o seu relacionamento com Deus. Então, esse é o momento crucial e hoje eu vou trazer aqui as 5 coisas que nós precisamos entender nesse momento de agora. Então, se você é jovem cristão e solteiro, já deixa o like aqui que eu já te pedi, deixa o like e se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos sobre isso. Bom, primeira coisa, nós temos que entender o caráter de Cristo. Nós temos que ter o caráter de Cristo. O que é o caráter de Cristo, Vinícius? O caráter de Cristo, ele nada mais é do que o próprio caráter do Cristo, a própria personalidade do Cristo, as atitudes de Jesus, do Espírito Santo em nós. Ou seja, eu sempre aconselho pessoas que estão começando agora na caminhada cristã e ainda não têm assim, um certo discernimento do que fazer, em questão de palavra, de comportamento, no seu dia a dia, no seu lifestyle. Eu sempre deixo o seguinte conselho para eles quando eles precisam ter o caráter de Cristo. Eu digo assim para eles: se você ainda não leu a Bíblia inteira, mas você quer mesmo assim viver a vontade de Deus, tudo que você for fazer, você pergunta pra você mesmo: Jesus faria isso? Cara, essa é uma chave que eu tô liberando aqui pra vocês hoje, muito importante. Por quê? Porque quando você é cristão e você pergunta pra você mesmo: cara, Cristo faria isso no meu lugar? Você já está se autoanalisando e querendo uma transformação. Isso já é uma resposta pro seu cérebro e pro seu espírito, pra sua alma. Você quer uma transformação. Então, quando você se pergunta: cara, eu tô aqui no trânsito, por exemplo, um cara me xingou, Cristo xingaria esse cara de volta? Cara, uma pessoa fofocou do meu nome, Cristo fofocaria do nome dela de volta? Uma pessoa falou mal de mim, Cristo falaria mal dela de volta? Então, todas essas coisas são coisas que você precisa entender. Por quê? Nesses casos, Cristo, ele nunca, na verdade, em qualquer outro caso, Cristo nunca rebateria o mal com o mal. Mas Jesus, ele diz e deixa bem explícito na sua palavra: não rebata mal com mal, mas rebata o mal com o bem. Então, todas as vezes que eu e você, nós rebatemos o mal com o mal, nós estamos muito similares ao mundo. A gente está fazendo a mesma coisa do que o mundo está fazendo. E isso não nos difere em nada do que o mundo é, do que o mundo nos ensina. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente é cristão, a gente está dizendo que nós agora somos guiados e nós obedecemos, nós seguimos a Jesus Cristo. Quando nós seguimos alguém, nós seguimos os seus passos. Quando você segue aí um influenciador ou uma influenciadora, você é influenciado por ela em alguma coisa. Por exemplo, se ela é uma pessoa que gosta de fazer atividade física, você vai começar a fazer também. Ah, por quê? Porque o fulano de tal, a fulana de tal, ela tá fazendo academia também, então isso me inspirou. Da mesma forma com Jesus. Jesus, ele fez todas as coisas que ele fez, como por exemplo, pregou a palavra, discipulou pessoas, curou pessoas, libertou pessoas, para que nós seguíssemos esse mesmo passo. Então, nós precisamos ter o caráter de Cristo se queremos, é claro, manifestar a Jesus, e se nós realmente entendemos, porque o propósito de Deus é trazer o reino dele para essa terra, manifestar a palavra dele e declarar a salvação para todo aquele que quer receber a salvação. Segundo passo, entender que a vida é um processo. Cara, é o que eu tava falando aqui. Nós que somos jovens, a gente sempre quer
uma namorada, a gente sempre quer, né, a nossa futura esposa, a gente quer uma pessoa assim na nossa vida. Só que a gente tem que entender que é um processo, né? Não dá pra gente, por exemplo, vim do mundo agora, cheguei agora do mundo, me converti. Era assim no começo, me converti lá em 2020. E no mundo eu pegava um monte de minas. Só que aí eu cheguei na presença de Deus achando que era fácil. E de fato, algumas outras pessoas, elas acabam estando desesperadas e em casos assim, acaba até mesmo sendo fácil, porque você, da mesma forma que às vezes você também tá desesperado pra casar ou pra namorar, também existem outras pessoas que estão. Só que isso não é, provavelmente não seja de Deus. Por quê? Porque Deus, ele criou algo chamado processos. Então a gente não pode pular os processos, a gente não pode atropelar as etapas. Pra você ter ideia, eu tô desde 2020, vai fazer 5 anos agora, em agosto, que eu me converti em setembro, na verdade, né? Vai fazer em setembro 5 anos. Vai fazer 5 anos que eu estou sem dar um selinho na boca. Por quê? Porque eu entendi que é um processo. Talvez pra você seja uma loucura ficar 5 anos sem dar um selinho, mas eu entendo que é um processo e que Deus já preparou a esposa certa pra mim. Então, eu entendo que quanto mais difícil é, mais valoroso será quando eu achar a minha esposa. E por isso que eu estou me guardando, porque eu entendo que a santidade é ideal para mim que quero ter um relacionamento, um casamento de excelência até que Jesus venha. Talvez agora Deus não queira que você tenha um relacionamento. Talvez Deus queira que você acalme um pouco, você aprenda a amá-lo, você leia a palavra, você vai mais para o culto, você vá para o encontro, ter amizades cristãs. Talvez não seja o tempo. Pergunte para Deus. Em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então não fique com pressa de namorar, porque na hora certa vai acontecer. Terceira coisa, você, jovem cristão, solteiro, tem que fazer desde já. Você tem que começar a trabalhar. É isso mesmo, você tem que começar a trabalhar. Por quê? Você precisa entender que num relacionamento exige gastos. Todo relacionamento, ele existe gastos, tem custos ali no relacionamento. Não vai achando que você vai entrar num relacionamento e a sua esposa, você que é homem, a sua esposa vai ficar vivendo de migalhas com você. Escuta uma coisa, você tem que tirar a sua namorada, que vai ser a sua futura esposa, da casa dos pais dela, para dar uma vida melhor para ela. Não a vida que ela já tinha ou uma vida pior. Você tem que dar uma vida melhor para ela. Da mesma forma que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Então, ele tirou Raquel ali da casa do pai dela, que era Labão, e levou ela para um lugar muito melhor. A mesma coisa, Rebeca. Rebeca saiu de uma terra que já era próspera, foi para a terra de Isaac, filho de Abraão, e Isaac deu uma vida muito melhor para Rebeca. Quando nós tiramos uma mulher da casa dos pais dela, nós temos que entender que a gente tem que dar uma vida melhor para ela. Isso se chama caráter de homem. Isso aí é coisa de homem, pessoal. A gente não pode acreditar nesse conto de fadas ou no que a cultura, no que o sistema diz que a gente tem que fazer, viver uma vida de miséria. É claro, eu não tô dizendo que você não vai construir uma vida com a sua esposa, que você tem que dar tudo de mão beijada, não é isso. Você vai começar uma vida com ela, você vai construindo de pouco em pouco uma grande vida com ela, vai conquistando as coisas. Mas você tem que entender uma coisa, que você tá tirando ela da casa dos pais dela pra você dar uma vida melhor. Então você tem que começar a trabalhar, você tem que ser o provedor, você que é homem, provedor. E antes de ir pra quarta e quinta dica, eu já quero te pedir de novo, deixa o dedo no like para que essa palavra se propague para mais pessoas e também já se inscreve aqui no canal, porque a gente chegou à marca de 400 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte disso comigo. Tá sendo um ano muito bom até agora e até o final do ano também vai ser ótimo. Esse é o ano da colheita e eu creio que até o final do ano, pelo menos 2 mil inscritos nós vamos ter aqui no YouTube, tá bom? Então já se inscreve aí e venha fazer parte disso. Quarto passo é honrar os pais. Se você não entender que honrar os pais é muito importante, provavelmente o seu casamento vai ter muito mais briga do que o necessário e talvez, não tô dizendo isso profetizando, mas pode ser que a chance de você separar seja maior, pode ser que você separe. Por quê? Porque honrar os pais, primeira coisa, é um mandamento de Deus, então só por isso você já tinha que obedecer. E segunda coisa, que quando você aprende a honrar os seus pais, seu pai e a sua mãe, independente se eles são chatos ou legais, se eles concordam ou discordam de você, se eles te apoiam ou não te apoiam, não interessa. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, porque isso é um mandamento bíblico. A Bíblia fala que quem honra pai e mãe, os seus dias se prolongam na terra. Aí eu te faço a pergunta, você quer viver pouco ou quer viver muito? Você quer deixar um legado de fracasso ou um legado de sucesso? Então, é como eu falei, talvez o seu pai não tenha sido bom pra você, a sua mãe não tenha sido boa pra você, mas o que Jesus faria? E a gente volta lá no primeiro
primeiro passo, o que Jesus faria? Jesus, ele honraria os pais, da mesma forma que ele honrou na Bíblia. Se você vê lá, Jesus, ele honrou os pais dele na Bíblia. Quando você honra os seus pais, você ganha autoridade no reino do Espírito. E você fecha todas as brechas que estavam impedindo você de prosperar. Então, talvez a sua vida hoje esteja amarrada em algumas áreas porque você não honra os seus pais. Da mesma forma que na minha, muitas áreas estavam. Eu tinha muitos bloqueios antes e eu nem sabia, por conta do relacionamento que eu tinha com os meus pais. Não era um relacionamento ruim, mas não era um relacionamento profundo, principalmente assim com meu pai, porque eu era orgulhoso, ele era orgulhoso, então a gente, em alguns casos, né, homem, né, então a gente acabava assim, não se estranhando, mas ficando cada um na sua. Então, já com a minha mãe não, mas com meu pai principalmente. Então eu tinha esse certo bloqueio / defeito. Então eu tive que trabalhar isso em mim. Comecei a partir de mim, não esperei uma atitude do meu pai para começar. Primeiro, entenda uma coisa, se você quer uma vida de transformação, se você quer ter alguma área da sua vida transformada, você tem que entender que primeiro a transformação começa através de você e não das pessoas. Porque talvez você fica se questionando, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, só que o fulano me ajuda, fulano não faz isso, fulano não faz tal coisa. Beleza, e você tá fazendo o quê? Você já começou a ser a diferença? Porque você só pode exigir dos outros aquilo que você é. Você não pode exigir das outras pessoas aquilo que você mesmo não está sendo. Então, eu entendi que na época, se eu quisesse que os meus pais tivessem um relacionamento muito melhor do que eu já tinha com eles antes, isso tinha que começar não deles, mas de mim. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a ser um exemplo em todas as áreas, comecei a trabalhar, comecei a honrar eles, comecei a obedecê-los mais. Então, aos poucos, e até hoje eu colho frutos disso cada dia mais, graças a Deus, eu vejo eles, que é a minha maior recompensa, estando mais perto de Jesus. Então, fazendo isso, você prolonga os seus dias na terra, você vive mais, você permite que Deus derrame mais bênçãos lá do céu pra você, e você vive algo extraordinário. Fala sério, tem coisa melhor que isso? E bom, o quinto e último passo, aprender a amar Jesus primeiro. Cara, existem vários versículos da Bíblia que dizem, né, sobre o amor a Deus e o que acontece com você quando você coloca Deus acima de todas as coisas. Se você vê lá na Bíblia, todos os homens e mulheres que colocaram Deus acima de tudo e de todos na sua vida, no seu coração, a vida deles foi totalmente diferente das demais pessoas que conviviam com eles. Por exemplo, Davi. Davi sempre colocou Deus acima de todas as coisas. Davi nem sonhava que ele viraria o maior rei da história de Israel. E até hoje lá em Israel, eu conheço algumas pessoas que já foram para lá e falam que os melhores hospitais, os melhores mercados, as melhores lojas têm o nome de David, que significa Davi, né? David é em inglês e Davi em português. Hospital King David, Hospital Rei Davi. Supermarket King David, Mercado Rei Davi. Então, ele deixou um legado. Por quê? Porque ele amou acima de todas as coisas Deus. E quando nós amamos Deus primeiro, nós amamos Jesus primeiro, cara, primeira coisa, a gente não faz isso por interesse, a gente faz isso por amor. Quando a gente faz isso com amor, Deus vê que a nossa motivação é certa, e aí a gente começa a viver coisas extraordinárias na presença dele. Aí, nós aprendemos uma coisa, que fora de Deus o homem é vazio. E por isso que você vê tantas pessoas no mundo afora hoje em dia buscando suprir os seus prazeres e suprir o vazio que há dentro do homem, dentro de si, com bebidas, com mulheres, com atividades ilícitas, com drogas, com baladas, festinhas, amizades, relacionamentos. Só que o problema de todas essas coisas que eu falei aqui é que uma hora elas acabam. Elas sempre passam. Aí essa pessoa que ela sempre busca o prazer dela e satisfazer o vazio dela nessas coisas, ela sempre acaba vazia no final do dia, na madrugada. Por quê? Porque ela buscou, só que ela não encontrou nada que preenchesse totalmente o coração dela. Ela encontrou algo que preenchesse no começo, mas depois aquilo não dura. Por quê? Porque tudo que é dessa terra é perecível, é corruptível, é passageiro, é momentâneo. Tudo nessa terra não é para sempre, mas Deus é eterno. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Se Deus colocou a eternidade, ou seja, o infinito dentro do homem, quem mais, se não Deus, que é infinito e eterno, poderia preencher o coração do homem? Isso é uma matemática simples, pessoal. Não adianta nós queremos preencher algo tão profundo que é o nosso coração e o vazio que é dentro dele, com coisas tão supérfluas, tão passageiras e momentâneas, que são as coisas dessa terra. Eu não tô falando que você não tem que ter prazer na sua vida, eu não tô falando que você não pode viajar, que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma casa, muito pelo contrário, você tem que conquistar isso, até mesmo para a honra e glória do Senhor. Só que isso não deve ser aquilo que supre o seu coração. O que tem que suprir o meu e o seu coração se chama Jesus. Só Ele pode suprir
o meu e o seu coração. Só Ele pode trazer a verdadeira alegria. Só Ele pode tirar toda a tristeza do meu e do seu coração. Só Ele pode arrancar de nós os traumas, os pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Só Jesus pode tirar. Ele não só tira as coisas ruins, como Ele acrescenta coisas boas em nós. Ele traz alegria, Ele traz paz, Ele traz amor, Ele traz justiça, Ele traz fidelidade. Jesus, Ele nunca tira algo das nossas vidas se não for para acrescentar algo muito melhor, queridos. Então, fazendo essas 5 coisas aqui, a sua vida vai para frente demais nesse ano, cara. Entenda, a gente tá, no dia que eu tô gravando aqui, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Cara, você tem mais 10 meses pela frente. Não faça aquilo que você fez no ano passado para você não chegar no final desse ano e falar: esse ano aqui foi a mesma coisa, como passou rápido, nossa, e o governo isso, e o presidente isso, e o dinheiro isso, e a economia isso, sabe? Chega de mimimi, chega de ficar reclamando. Esse é um tempo, esse é o ano de você romper, de você prosperar, de você viver algo extraordinário da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Se sim, já deixa seu like, já comenta lá nos comentários, amém, esse é o meu ano, amém, esse é o ano da colheita, é o ano que eu vou romper, que eu vou viver coisas extraordinárias, sei lá, comenta alguma coisa lá, que Deus ele vai fazer coisas extraordinárias e siga esses 5 passos. Vou repetir, a primeira coisa é você ter o caráter de Cristo, sempre se pergunte o que Cristo faria no meu lugar. Segunda coisa é você entender que a vida é um processo, não pule processos, porque Deus fez os processos para preparar você para o propósito. Terceira coisa, você trabalhar, porque todo relacionamento que você for entrar, conjugal, ele vai exigir gastos, então você precisa, desde já, principalmente você homem, aprender a ser um provedor de sua casa. Quarta coisa, aprender a honrar os pais, porque aprendendo a honrar os pais, Deus abre as janelas dos céus e derrama suas bênçãos sobre você. Você fecha as brechas e Deus, ele te capacita com autoridade, poder e unção para você viver o extraordinário. E quinta coisa, você amar Jesus primeiro, acima de todas as coisas. Deus ele vai derramar coisas extraordinárias sobre você. Você vai viver um ano que você nunca viveu na sua vida antes. Amém? Bom, queridos, eu espero ter agregado aí na vida de vocês mais uma vez. Eu sempre trago esse conteúdo aqui com o foco de ajudar você a romper, a transformar essa mentalidade, de tirar essa mentalidade de escassez, de coitadinho, de mimimi, que talvez você possa ter, e você entender que você é filho de Deus. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus, e você não nasceu para viver na miséria, mas para viver uma vida próspera. E prosperidade não é só prosperidade financeira. Prosperidade é bem-aventurança em todas as áreas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau!